então podem se separar. Deus abençoe nossos adolescentes, crianças. Como a igreja está ficando feia, né? Os membros da igreja sentam lá do lado do Cádio, do Luciano, do Tiago. Que coisa feia, né? A turma tem que reaprender a sentar na frente, Débora. Fica muito espaçado, olha aqui, espaçado demais. Vocês são visitantes? A nossa irmã visitante pode ficar à vontade. Mas os de casa, que coisa feia lá. Parece que o Denner não tomou banho. Eu acho que é você, Denner. Marquinhos. Eu solicito, Roger, puxa para frente a turma aí, dá o exemplo, puxa a turma. Você está acordando, mas eu sei que você pode fazer isso, viu? A não ser a Eliana. O resto, eu acho que você podia colaborar. Tão ruim, fica espaçado. E depois o irmão ainda abre na câmera assim, ó. A igreja vazia. Parece que não tem ninguém na igreja, né? Coisa feia. Não, a gente é tão cheirosinho, toma banho. Ontem foi sábado. Olha que fileira bonita de jovens dessa igreja. Olha. Você também faz parte, Machado. Está mais acabadinho, mas faz parte. De novinho. Louvado seja Deus. Vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção. Amados irmãos, nós vamos então continuar os nossos estudos da palavra do Senhor. Eu estou vendo aqui alguns visitantes. Que Deus abençoe a vida da amada irmã. Já cumprimentei. Tem um jovem também ali. Que Deus te abençoe. Tá bom? Nós vamos estudar a palavra do Senhor nesta manhã. E nós vamos continuar os nossos estudos na confissão de fé. E hoje nós vamos para o capítulo 10 da confissão. Hoje, de modo especial, a gente vai deixar a leitura dos capítulos para depois. Nós vamos daqui a pouquinho ler os capítulos, os parágrafos. Mas hoje nós vamos trabalhar então, está aqui já na tela, deixa eu ver. Falta eu aumentar aqui, né? Muito bem. Vocação eficaz. Tem um outro termo muito conhecido na teologia reformada, como graça irresistível. Nós vamos explicar, inclusive, esse termo, tá? Para nós podermos abordar, se você já ouviu essa expressão, faz parte da vocação eficaz. Olha só essa imagem aqui. A vocação eficaz tem relação com o ouvir da palavra de Deus. Esse ouvir que vai trabalhar no coração do descrente, do incrédulo, de modo eficaz, de maneira poderosa, de maneira irresistível, mas um irresistível cheio de amor. Não é aquela coisa irresistível, eu tenho que ir porque eu sou obrigado. Eu vou porque eu sou constrangido de amor demonstrado pelo meu Salvador. E é por isso que eu vou. Não é uma obrigação legalista, que agora eu tenho que ser crente, tenho que fazer e tenho que cumprir. Afinal de contas, Deus me coagiu a isso. Não, isso é muito bonito. O Evangelho vem sobre o nosso coração e nos arrebata. Tanto é muito comum pessoas que tinham outras paixões e que diz agora, eu abro mão dessas paixões, porque agora eu encontrei o sentido verdadeiro, o amor verdadeiro da minha existência. E é justamente a pessoa bendita de Jesus Cristo. Muito bem, eu separei alguns exemplos dessa ação. Nós vamos ver hoje, como eu mencionei, um pouquinho diferente, casos concretos dessa ação do Evangelho sobre a vida de irmãos que
que foram alcançados. Nós temos a Bíblia toda, mas alguns são mais chamativos. Vamos lá para Atos 16. Atos 16, 14. É uma mulher que Paulo, chegado à cidade de Filipos, ele vai pregar a mensagem da cruz a respeito de Cristo, nosso Salvador e seu bendito Senhor, na cidade onde havia uma mulher vendedora de púrpura, era uma mulher empreendedora. E aqui no verso de número 14, quem pode ler, por favor? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Muito bem. Percebam essa ação que o texto descreve. Essa mulher, ela tinha até alguns predicados, né? Diz o texto que ela era temente a Deus, ela muito provavelmente tinha um conhecimento a respeito do próprio judaísmo, mas diz o texto que essa mulher, então, teve uma graça especial. O que o Senhor fez na vida de Lídia? Abriu, segundo o texto, o coração, para que estivesse o quê? Ao que Paulo dizia. Olha que impressionante isso. O Senhor comissionou o apóstolo Paulo. É ele que disse: vá, você vai fazer a minha obra. É por isso que Jesus enviou os discípulos a pregar o evangelho. O evangelho é anunciado pela igreja, pelos discípulos de Cristo. E é por isso que nós tantas vezes criticamos o falso evangelho, porque o falso evangelho ele conta histórias literalmente desassociadas às escrituras. O falso evangelho apresenta uma solução humana. E nós podemos ver claramente que o evangelho é quando o homem, a mulher, o servo de Deus prega, e o que vai acontecer? Confiado que o Senhor pode abrir o coração de alguém de maneira toda especial. É literalmente, né, Eliana? Batendo a porta, mas é o Senhor abrindo o coração de maneira irresistível, eficazmente. Então nós temos um exemplo aqui em Lídia. Vamos pegar outro exemplo, agora um pouquinho mais, digamos assim, sem nenhum predicado, né? É claro que nenhum mérito está na pessoa. Sempre nós vamos defender que a salvação jamais está estabelecida porque aquela pessoa era boa. Pelo contrário, nós vamos ver alguns exemplos aqui que deixam bem nítido isso. Mesmo Lídia precisava que o coração fosse alcançado pela obra de Cristo Jesus no madeiro. Muito bem, Lucas 27, que acho que eu peguei a referência, está trocada aqui, deixa eu ver, faltou o capítulo. É o 5, né? Lucas 5, 27. Quem pode ler, por favor? Pode ler os dois versículos. A Nova Almeida atualizada não coloca uma palavrinha aqui, que é a revista atualizada, salvo engano, a revista atualizada. Fala um dos maiores, dos maiorais dos publicanos. Alguém tem essa versão? Maiorais dos publicanos? Perdão, estou confundindo com Lucas 19. Está certo, aqui está certíssimo. Quem era então Levi? Quem que é Levi? Vocês lembram?
Levi é Mateus, que é aquele que se tornará apóstolo do Senhor Jesus. O que estava acontecendo aqui? Jesus está passando, e eu pergunto para os irmãos, a função de Levi era uma função que os judeus tinham reconhecimento de, nossa, que função digna é essa? Era assim? Era visto assim pelos judeus? Como é que eles eram vistos? Traidores, porque eles trabalhavam para os romanos. Eles faziam a coleta dos impostos trabalhando para os romanos. E é justamente aqui que acontece algo extraordinário, dramático. O Senhor Jesus, entre tantos, passa de frente a um cobrador de impostos e o chama. E o que acontece? Olha lá, verso 28. Ele se levantou, e o que diz o texto, depois da vírgula? Deixando tudo, o seguiu. Olha que poderoso chamado. Vocês acham que Levi era uma pessoa assim, miserável, paupérrimo, não tinha nada para fazer na vida? Pelo contrário, é muito provável que ele já estava bem estável financeira, economicamente. Ele devia ter já condições de viver uma boa vida diante dos seus conterrâneos. Mas o que acontece aqui? O Senhor fala com ele. E não somente ele recebe essa palavra pelos ouvidos, mas ela desce para o coração. E o Senhor arrebata Levi, que o Senhor agora vai fazer dele um discípulo, que vai caminhar e se tornará um apóstolo. Interessante, o apóstolo Mateus, ele escreve com a preocupação em transmitir quem é Jesus para quem? Para os judeus. O contexto de Mateus apresenta genealogia. Porque ele veio dessa família, dessa. Ele está explicando para os judeus. Lucas, por exemplo, não tem essa preocupação. Agora, Mateus, ele quer dizer, eu sou um dos judeus que foi agraciado, mas Cristo, Jesus, é o Messias. E diz o texto que ele foi agora convencido a seguir a pessoa bendita de Cristo Jesus. O que o convenceu? O que trouxe essa certeza de largar tudo para trás e seguir a Jesus? Uma ação do próprio Espírito Santo na vida de Levi, se revelando a pessoa bendita do Senhor Jesus. O Espírito Santo jogou luz, ele é o sentido da vida. E agora nós vamos gastar um tempinho maior em Lucas 19, vamos lá. Vamos observar aí, do verso 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa, o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém,
vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Louvado seja Deus. Olha o que acontece aqui. Parece, nos primeiros versículos, que quem está preocupado em ver quem aqui? Não parece? Parece que a iniciativa aqui é toda de Zaqueu. Ele pensa bem, ó, ele vai passar aqui nessa rua, então, do jeito que eu sou desprovido de altura, então eu vou ter que dar um jeito de subir numa árvore. A melhor árvore que tem é aquela ali. Agora, vocês acham que ele teve a ideia sozinho? Você acha que provável, no mínimo, eu acho que tinha mais um, porque assim, quando você sobe alguém, já fala, olha, ali é bom mesmo, né? Não é assim que a gente faz? A árvore ali é boa, vou subir que é melhor para vê-lo. E o que acontece? Apesar de Zaqueu partir, vamos só fazer aqui um parêntese. Notem mais uma vez, diz aqui que ele era um homem rico. Rico. O Senhor Jesus várias vezes combateu a riqueza. Porque qual é o problema da riqueza? Falem alto, vamos lá, Marquinhos. Idolatria. O amor ao dinheiro. O que mais? A avareza, raiz de todos os males. O orgulho, a soberba, a autossuficiência. Não é isso que o dinheiro traz? Não é para isso que as pessoas querem ficar ricas? Claro, irmãos, a sociedade vive para isso. Não dependo de ninguém. Não é assim? A realidade é que esse homem tinha tudo o que precisava, aparentemente. Ele era um homem rico e diz mais, ele era chefe dos publicanos. Chefe dos publicanos. Entendeu a raiva do pessoal? Falei, mas entre tantos, porque o Zaqueu devia ser, se o publicano era odiado, o Zaqueu deveria ser o mais odiado. O mais odiado. E agora nós temos aqui algo excepcional. Diz o verso 3 que ele procurava ver quem era Jesus. Presta atenção na palavra, no termo. Ele procurava ver quem era Jesus. Ele tinha o que por Jesus? Curiosidade. Estamos falando tanto desse Jesus, eu quero vê-lo, quero ouvi-lo. Agora notem, verso 4. Ele sobe então no sicômoro, verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, vírgula, ele levanta a cabeça, olhando para cima, disse, você já pensou? Que experiência é essa daqui? Aí o Zaqueu está lá falando, nossa, esse aí que é o Jesus então? Nós nem sabemos como é que ele estava vendo Jesus. Talvez com admiração, mas talvez até meio assim, Jesus. Mas quando Jesus para debaixo daquela árvore e levanta os olhos, ele chama Zaqueu, de modo que Zaqueu percebe que está diante não somente de um homem que conhece qual é o seu nome como cobrador de impostos, mas ele recebe diante dele ali os olhos de Jesus fixos nele, revelando que aquele que estava chamando o conhecia, de maneira que perscrutou quem ele era. E Zaqueu, ele dá um pulo, a gente não sabe, desce rápido, diz o texto que ele agora desce depressa, porque foi preciso. Jesus diz, é preciso que eu fique em sua casa. E diz o texto, verso 6, Zaqueu desceu depressa e fez o quê? Recebeu com... Eu pergunto para os irmãos, ele ficou titubeando? Falei assim, nossa, eu sou bem rico. Se eu tiver que resolver as minhas contas com a sociedade aqui,
Eu vou quase que... Porque é assim, né, irmãos? Vocês acreditam que milionários acham que podem ficar pobres? Claro, se eles perder, depende do tio Patinhas, qualquer moeda é um problema. Todo avarento tem medo de perder R$1. Porque a vida e quem ele é, a identidade dele está naquilo. Eu tenho dito aqui nessa igreja, cada vez que se converte alguém nessa igreja aqui, essa pessoa fica mais pobre financeiramente. Alguém quer vir para esse evangelho? Levanta a mão, vamos fazer um apelo aqui na rua. Mas pastor, que é isso? Está chamando para pobreza, é voto de pobreza aqui? Não sei. Mas os crentes verdadeiros não mais serão o quê? Avarentos. Porque encontraram em Cristo Jesus o sentido da vida. Porque na realidade a avareza, a tentativa de se proteger com a riqueza é uma incredulidade e é uma tentativa de colocar o dinheiro, as posses, a condição econômica num patamar de idolatria. Agora eu estou seguro, segurança. Mas o texto diz então que Zaqueu, ele foi arrebatado, irmãos. Ele não foi coagido. Agora o Senhor Jesus vai ter que chegar e ir para minha casa. Não. Diz o versículo que ele com alegria. É aquele entendimento. Eu sou o pior dos piores. E ele escolheu a mim. Vai pousar, ele vai repousar na minha casa, ele vai fazer uma refeição, vai ficar na minha casa. Outro aspecto também interessante, né? Há uma teologia distorcida, que já até, graças a Deus, tem diminuído no Brasil, que é uma teologia a respeito dessa necessidade de uma teologia voltada para o social, como se somente os pobres, e fazendo um serviço com os pobres, nós podemos de fato agradar o Senhor. Até essa teologia ela é meia complexa, porque ela tem uma ideia de que nós devemos levar a cesta básica primeiro. E é um perigo isso. Há uma relação direta nisso nas igrejas, quando a relação ela é apenas preocupada com o ser humano na condição social que ele está. É claro, né, irmãos? Se alguma pessoa que nos visita diz assim, os irmãos poderiam resolver a minha questão, eu estou com uma dificuldade financeira, eu tenho uma família, não consigo, nesse momento, ter emprego. Vocês poderiam doar uma cesta básica? Alguém já ficou sem alguma doação aqui da igreja? Alguém já ficou? Os diáconos, respondam, por favor. Sim ou não? Eu nunca vi ninguém aqui nessa igreja que bateu a porta e falou, quero uma cesta básica. A não ser picareta, né, Meire? Picareta, eu falo assim, ó, rua. A última que apareceu aqui pulou o jardim e saiu correndo. Foi ou não foi? Foi parar lá no Supermax pedir lá de novo, porque eu falei, isso aí é picareta. Ou ela não é muito certinha, então não pode ajudar, não. Porque para ajudar a gente investiga, a gente não é tolo. Numa sociedade tão complexa como a nossa. Que assistencialismo, infelizmente o Brasil adota em grande parte. Mas se tiver uma pessoa precisando de trabalho, a gente não vai medir esforços para ter um trabalho para esse pai de família, para esse homem. É trabalho, é papel nosso. Mas notem, Jesus leva a mensagem de convite a um pecador, mas é um homem de posses. Ele não está preocupado se é pobre, se é rico, qual classe social, qual cor de pele. Quando o evangelho é proclamado, o evangelho pode transformar a vida de qualquer pessoa. E se Cristo disser, é esse que eu quero, seja pobre, rico, qual condição for, ele o abata, ele o traz. Diz amém. Louvado seja Deus por isso. Porque o céu não é só dos pobres. O céu é dos miseráveis espiritualmente. Que reconheceram que
que precisavam ser enriquecidos por meio de Cristo Jesus. Muito bem. Então, essa teologia que por tantos anos eu tive tanta dificuldade de entender o óbvio, Marquinhos e Felipe. Aqui faltava YouTube, né? Faltava eu ter lido mais, mas eu aprendi muita coisa. Diz o texto, verso 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Vocês acham que Zaqueu empolgou ou Zaqueu agiu corretamente? Quem acha que ele empolgou? Quem acha que ele agiu corretamente? Porque sem isso aqui, o que não teria na vida de Zaqueu? Arrependimento. Qual é a primeira palavra que nós utilizamos quando recebemos o Evangelho e respondemos o Evangelho? O que houve no nosso coração? Por meio da fé. Até vou mostrar uma imagem aqui para vocês, quer ver? Olha que interessante. Volta aqui na minha tela. Olha lá, está pequenininho, mas isso aqui é um termo da teologia chamado de ordem da salvação. Não é uma ordem cronológica, porque tem coisas aqui que acontecem no mesmo momento, mas é uma ordem lógica. Entenderam a diferença? Não é cronológica, mas lógica. Olha lá, começando de baixo para cima, a montanha. Perceba que tem uma relação aí, até a adoção, tudo verdinha, vocês estão vendo aí? Dá para ver assim? Lá no final tem um homenzinho lá em cima, lá no topo, estão vendo? Mas até a adoção, da eleição à adoção, perceba que quem produz essa ação direta no homem é Deus. Nós sabemos que Deus continua agindo por meio da santificação, perseverança e glorificação, mas, sobretudo, na santificação e perseverança, nós temos uma responsabilidade. Mas vamos lá. Qual é o nosso contexto? Nós estamos estudando a confissão de fé. Deus nos elege. Deus, nos seus decretos, nos elege. Então, nós somos eleitos, nós estudamos domingo. Essa eleição incondicional, mas não porque vai chamar de qualquer jeito. Ele vai nos chamar independente das nossas obras e de quem nós somos. Ele decide nos chamar, ou melhor, nos eleger. E com esse ato de decreto de Deus de nos eleger, Ele também vai fazer o quê? Ele vai nos chamar. Vocês viram o hino que nós cantamos, né, Zé Alves? Por sinal, dona Inês, o hino que nós cantamos hoje é o do nosso hinário 61 ou 66? 61, né? Não, novo cântico. Confere aí, Marquinhos, acho que é o 61. Como que é o nome dele? Não foi na cruz. Nossa, não. Confira aí se é o 61 ou 66. 354? Ah, então, aqui, ó. Então tá certo, Zé Alves. Por que eu notei 61? Foi na cruz. Puxou aqui a minha... Puxou errado, então. 334? 334, a conversão, certo? Olha o que diz a letra desse hino. Foi na cruz, é a versão coro. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Senhor.
trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz. Converter-me? O homem é responsável por isso? Sim. O homem ele é responsável quando esse chamado está acontecendo de que modo? Geral. Quantas vezes você foi na igreja sem que tivesse nada acontecendo no seu coração? Quantos lembram disso? Muitas vezes eu fui. Eu ia e entrava, ia embora e nada acontecia na minha vida. É disso que o texto está apontando na vida de Zaqueu, o que nós cantamos aqui. Por muito tempo nos fizemos de surdos. Mas quem teve misericórdia de nós? Cristo Jesus, Deus. Ou foi você que entendeu e compreendeu? De tanto eu vir, agora eu entendi. O texto aponta que é o Senhor quem abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, e nós falamos: que maravilha, eu recebo esse caminho para a minha vida, e largo tudo para trás, para caminhar agora com Cristo, o meu Salvador. Perceba que o chamado, ele acontece na mesma hora que a regeneração. O que é a regeneração, lembram? É colocar o quê? Um coração de carne que escuta Deus. E o que acontece no mesmo momento? Essa palavra aqui, conversão, confunde, ó. Está vendo lá? Confunde. Qual seria a melhor palavra aqui? Fé e arrependimento. Quando o Senhor desperta um novo coração em você, o que acontece em nós? Nós agora cremos. Crendo, nos arrependemos de tudo que produzimos contra o nosso bendito Salvador. Percebe isso? É uma relação aqui lógica, tá? Como eu disse, o cronológico, ele pode ser muitas vezes até ao mesmo tempo. Mas é para você perceber essa ação do Senhor, nos trazendo para Ele por meio da fé e do arrependimento. Então, aqui para Zaqueu, eu imagino Zaqueu tenha defraudado muita gente, né? Zaqueu devia ser daqueles juízes que a gente conhece hoje em dia aí, por aí. Né? Ele deve ter feito assim limpa na turma. Devia ser meio parente do Collor de Mello, né? Algo assim, nesse sentido. E ele lá rapidamente já disse: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ele está preocupado com dinheiro? Porque agora o coração dele é de quem? De Cristo. De Cristo. Agora tem um novo senhorio. Agora ele ouviu a voz, esse chamado eficaz, arrebatador e apaixonante. Apaixonante. Alguém falou? Muito bem? Dúvidas? Compartilhamentos? Nada? Então leiam comigo aqui, ó. Já que vocês estão calados demais, vamos lá juntos? Todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só estes é que Ele se agrada em chamar eficazmente, em seu tempo devido, por sua palavra e espírito, saindo do estado de pecado e morte para a graça e salvação por Jesus Cristo. Ele ilumina suas mentes para entenderem as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne. Renova suas vontades e, pelo seu poder todo-poderoso, determina-os ao que é bom, atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo. Porém, eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Amém. O seu coração depois de Adão, eu falo de vez em quando para a Gisele e para a Olívia, atitude adâmica, né? Adãozinho andando aqui com 80 centímetros,
atitude adâmica. O seu coração, a sua vontade, foi aprisionada em Adão, no Éden? A sua vontade, foi ou não foi? Você acorda assim, já dá vontade de dobrar os joelhos, render ao Senhor, gastar tempo na Bíblia, ou você já fala, não, mas que preguiça hoje. Pegar o Instagram. Aí você vê um vizinho que não te cumprimenta, você já fala, oh, louvado seja Deus que eu estou aqui para cumprimentá-lo do mesmo jeito que ele me cumprimenta. Não, vou fazer o bem recebendo o mal. Por que nós temos essa vontade no nosso coração? Porque essa herança que nós tivemos, que herança, hein? Herança maldita de Adão e de Eva, dos nossos primeiros pais. Uma herança que faz a sua vontade, a minha, aprisionada ao mal. Nós somos aprisionados. É por isso que o homem sem Cristo não pode agradar a Deus. Porque ele está destituído de tudo que é bom, de tudo que agrada a Deus. Nós já falamos sobre isso. Não quer dizer que ele não faça coisas boas, mas não agrada a Deus, porque ele foi afastado de Deus. E os seus méritos, suas obras, como disse o profeta, repito, não passa de obras, de trapos, de imundícia. Então nós temos um coração que necessitava ser redirecionado. E agora a graça de Cristo coloca o nosso coração centralizado em fazer o que é bom, fazer aquilo que é a vontade de Deus. Mesmo você tendo o meio. Hoje eu tomei uma atitude bonita. Vamos falar aqui alguns exemplos. Eu sou muito prático, tem hora que eu até erro, viu, Marquinhos? Mas não tem jeito, não tem como. Você tem algum vizinho que você acha ele meio enjoado? Eu tenho. Porque eu coloco uma fileira de pessoas enjoadas ou não, Paulo Pereira. Eu faço assim, me cumprimentou de boa, eu falo, gente boa. Fechou a cara para mim, eu já falo, ixi, que esquisita, só eu que sou assim? Ah, talvez passe essa formiguinha, esse mosquitinho no seu coração aí também. Aí hoje, uma vez eu desci com o elevador, porque lá todo mundo se conhece, a maioria. Aí eu fechei a porta, acho que estava com a Olívia, e o homem estava assim, né, um rapazinho. A má impressão também que deu, né? Eu falei assim, nossa, eu vou ser assaltado dentro do elevador, né? Aí desci. Julgamento, né, Luiz Gustavo? Aí eu falei assim, não quero pegar mais elevador com esse cara, não. Aí no outro dia parou o elevador de novo. Aí na hora que era ele, e de fato a porta estava ainda sendo fechada. Eu falei, pode ir. Aí eu já comecei, Luiz. Esse cabrinho aí é meio esquisito. Nunca vi não levantar a cabeça para cumprimentar. Aí hoje de novo aparece. Acho que ele é crente, porque 9h10 ele sai de casa. 9h10 o elevador abre, o rapaz do mesmo jeito lá, eu com a Olívia, a Gisele, todo mundo já esperando. Gisele, vamos. Eu falei, vamos. E o rapaz lá daquele jeito, eu já pensando, não vai cumprimentar, tudo bom. A Gisele, bom dia. Aí a Gisele deu o biscoito para a Olívia. Aceita. Aí ele, para me envergonhar. Obrigado, viu? O ruim da história sou eu. O rapaz é bom e de repente é melhor do que eu. Mas o meu coração, como ele é ansioso em estabelecer pré-julgamentos, estabelecer valores sem conhecer a pessoa, não é assim? E a gente fica o quê? Como? Com a cara de tacho, né? Envergonhados. E aí eu falo, pensamento bem adâmico, né? Como nós temos um coração com essa disposição? Como é que nós erramos tanto o alvo desse jeito, sendo nós quem somos, em Cristo? Porque não dá vontade de fazer a vontade de Cristo. Nós precisamos, eu tenho dito isso, só com os olhos, todos os dias, nas Escrituras e por meio da oração, é que Cristo é forjado em nós. Não é pegando o celular, acordando de qualquer jeito. Você está lembrando todos os dias, levantou aquele que é perigosíssimo. Produzir só aquilo que a natureza humana deseja.
E nós temos que, humildemente, diante de Cristo, falar: Senhor, tem misericórdia, o Senhor me chamou para ser um servo do Senhor. Não para viver mais a minha maneira. Eu vivi muito tempo da minha maneira, agora é da maneira que o Senhor deseja para mim. Com isso, irmão, os seus pensamentos, as suas atitudes precisam ser novamente calibradas, para que a gente acerte o alvo, e é por meio da graça do Senhor Jesus. Vamos ver textos bíblicos? Olha que interessante. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, deixa aqui na projeção, daqueles que são chamados, olha lá a expressão, eleitos, foram eleitos no Senhor, segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, aqui a expressão é amou, o Senhor literalmente decreta: eu decido amá-los, mesmo sabendo quem eu sou, mesmo sabendo quem você é, mas Ele nos amou, também os predestinou, para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, e aos que predestinou, a esses também chamou, eficazmente, irresistivelmente, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Isso aí vai ser quando? O termo já diz, na glória. Glorificar é o último estágio. Aí nós não vamos pensar mais errado, não vamos julgar errado, não vamos cometer práticas que a gente fica envergonhado e tristes. Nós vamos confiar, de maneira que agora recebemos um coração como o do Senhor, e assim vamos confiar que Ele está sempre à nossa frente. Vamos viver isso e confiar na sua bondade, né? Não vamos viver só com essa possibilidade de viver o amor e a bondade de Cristo. Muito bem, vamos pegar aqui outros textos. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 1:9. Agora eu preciso dar... Só pode segurar aqui na projeção, sem o versículo, deixa a turma pegar o texto bíblico, senão ninguém manuseia a Bíblia mais. 1 Timóteo 1:9. Perdão, é segunda. Quem pode ler aí em alto bom som, por favor? Olha só que maravilhoso a expressão que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou para nós. 10 também, Luiz, por favor, meu irmão. Diz amém. Porque essa é a palavra do Senhor. Você foi chamado quando? Isso, na eternidade. Porque vocês já aprenderam, né? Isso aqui é muito simples e eu demorei tanto tempo para aprender. O que é a eternidade? É antes de Deus ter criado o quê? Não, mas tem uma palavra. O mundo é muito genérico. A eternidade é antes de Deus ter criado o quê? O Cronos. O que é Cronos? Tempo. Porque nós estamos ligados a tempo. Nós temos uma discussão. Quando que foi extinto os dinossauros? 4.000 anos, 5.000 anos. Outro já fala 90.000 anos. Milhões. Eles podem dizer o que quiser.
nem nós sabemos também com certeza, mas uma coisa nós sabemos, que eles foram criados e foram extintos no Cronos, no tempo. Deus amou você não no Cronos, Deus desejou você, Deus sonhou o projeto. A palavra projeto cai melhor. O projeto para a sua vida na eternidade, antes de tudo ser criado, inclusive o tempo. Deus te ama de longa data. Quem teve? A não ser a Natiele e o Roger, que começaram a namorar no 4º ano da série primária. Alguém teve uma oportunidade tão graciada de Deus assim, de namorar desde menino? É o caso que eu mais fico admirado. Deus foi gracioso com vocês. Posso dizer um detalhe para você? Esse amor é bonito, Roger, Nath, mas não se compara ao amor do meu Redentor, que me amou antes do mundo ser criado. Por isso que em Cristo eu sou completo. Que maravilha! O coração do homem que tem agora Cristo Jesus e compreende esse amor é arrebatado. Ele vive para a glória dele, Zé Fernando. Pode nos faltar o que for, o nosso coração é completo quando estamos com o Senhor, de maneira que nós o vemos pela sua palavra e estamos em comunhão com Ele por meio da oração. Não vou dizer que de vez em quando você está lá caminhando, dormindo, acordado. Ah, mas a vida é tão difícil, ninguém me ama, ninguém me... Não é assim que as coisas passam na sua mente, no seu coração? É assim que passa. Aí você responde, mas o meu Redentor vive e eu posso encontrá-lo aqui na palavra. Ela é viva e poderosa para consolar meu coração. Que lindo isso, né? Muito bem, Atos 13, 48. Vamos abrir. Vocês viram que o nosso irmão Luiz leu, não por obras que nós produzimos, pelo contrário. Qual que é o pensamento arminiano? Existe uma corrente que é famosa no Brasil, que é a disposição que o homem tem. Esse pensamento, ele está em praticamente todas as igrejas no Brasil. Nós somos os diferentes, né? A gente tem que confessar que, se for porque os poucos é que estão errados, nós estamos perdidos. Mas nós somos mais antigos, muito bem. Veio depois, né? É verdade. Qual é o pensamento? É que o homem foi criado por Deus e ele foi afastado de Deus. Eles concordam com isso. Mas que no homem ainda ficou uma condição nele, inata a ele, que ele pode se voltar para Deus, de modo que ele ainda tem algo bom nele. É por isso que nós chamamos também de semi-pelagianismo, exatamente, porque foi uma doutrina dos primeiros séculos que Pelágio estabeleceu, e que quem que é o maioral da doutrina pelagiana no Brasil? Qual é a igreja? Sem ser o Marquinhos. Por isso que a gente tem que ensinar e continuar ensinando, pastor Hugo. Quem é o baluarte da doutrina pelagiana no Brasil? ICR, Igreja IACR, Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, ICAR. O que eles pregam? Como é que é a salvação? É pela graça? Junta com o quê? As obras. Por que você já viu a quantidade de romeiros que são atropelados nessas vias sacras que são feitas para Aparecida? Não seria correto um líder se levantar e falar assim: olha, irmãos, o sacrifício de Cristo já foi feito na cruz, certo? Não seria uma questão muito lúcida de alguém falar: não precisa fazer mais essas romarias? Mas por que jamais vai ter no meio católico romano isso?
porque essas obras fazem parte da teologia deles. Crei, e as obras, elas testificam, mas não no sentido de ser pós, ela coopera para a salvação. Nós entendemos que as obras testificam, mas não cooperam para a salvação do homem. Então perceba um detalhe importante aqui. Qualquer bênção que nós temos de responder a Deus, nós entendemos que foi Deus que colocou isso no nosso coração. Não havia nada em nós. Quem pode citar um texto bíblico? Segura, Marquinhos. Cadê o Silvinho? Hoje também não está aqui. Qual o texto que a gente pode embasar essa afirmação nossa? Cartas de Paulo, vou dar uma ajuda. Efésios 1, Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos. Morto não é CTI. Morto não é respiração por aparelhos, entubado. Morto é morto, é decretado. Assinado o atestado de óbito. Foi assinado o atestado de óbito por Deus. O homem foi afastado de Deus, morto espiritualmente. Então o homem não pode responder ao Senhor. Quando nós percebemos isso, a decisão da salvação não parte do homem, mas sim numa ação soberana de Deus. Assim a vontade humana é vista, essa ideia, como se fosse soberana, e não é. Nós respondemos ao chamado de Deus. Zaqueu respondeu ao chamado de Cristo. Mas quem chamou? Cristo Jesus. Isso é importante, porque infelizmente tem gente que é presbiteriano faz 30 anos e nunca foi ensinado. O pior é isso, nunca foi ensinado, né? E aí não sabe quando que fica. Pode falar, Marquinhos, por favor. É interessante que essas doutrinas, né, elas servem principalmente para reconhecer a soberania de Deus, né, e a glória somente a Deus, né? Igual a palavra de Deus fala diante desse chamado eficaz, que Deus, aquele que começou a boa obra, é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus, né? Então demonstrando a soberania completa de Deus nessa obra, tanto lá no início, tendo começado no seu plano, quanto efetuando tudo até a completude no dia de Cristo, né, na glorificação. Então demonstrando que a obra é toda dele, né? E nós podemos ficar o quê? Nós podemos ficar em paz, descansados, porque Seguros. a garantia é dele, né? Quem já participou de locais que falavam assim, ó, cuidado, hein? Você amanhã pode perder a sua salvação. Quem ficava aterrorizado com isso? Eu ficava. Eu não era crente na verdade, mas eu ficava. Porque eu pensava assim, misericórdia, se amanhã eu cometo um deslize, eu estou perdido. Perceba que essa doutrina ela é muito mal compreendida, sabe por quê? Porque essa relação é assim, as pessoas dizem, mas quer dizer então que está tudo resolvido e agora depende do que você quer dizer com isso. Tem um tipo de planta que ela cresce juntinho com o trigo, e ela parece com o trigo, e ela de fato tem tudo que o trigo tem, mas no final ela não tem o quê? Fruto. Esse é quem? O joio. O joio sistematiza a fé. Ele diz assim, não, porque eu já sou salvo, está resolvido, então agora eu posso viver minha vida de qualquer jeito. Eu sou presbiteriano de menino, eu sei que a salvação é de Cristo, então vou viver minha vida perdido no mundo, vou continuar ouvindo a voz do meu coração de maneira inclinada para a minha carne. Eu sei que eu sou salvo, então não vou perder minha salvação. Opa! Talvez você está ouvindo conversa de um joio. Um joio. Porque o crente verdadeiro, a não ser que esse joio não seja joio, mas o que falta ainda na vida dessa pessoa?
Arrependimento, conversão, exatamente. Uma coisa que nós não negamos, está cheio de gente que é eleita. Eu sim, você também foi. Você não, né? Você desde criança já está eleita e convertida, nunca vi. Tem uns que começam mais cedo, né? Converteu com 10 anos, Débora. Você deu trabalho? Você lembra disso? Mas o que estava acontecendo? O Senhor já tinha te amado e decidido te amar. Só que a sua conversão veio depois. Seu arrependimento, a fé de fato genuína na palavra do Senhor, produzindo arrependimento. Arrependimento num crente de verdade, que confirma a eleição, ele diz agora, eu não quero mais viver defraudando, enganando as pessoas, eu inclusive vou ficar lesado, eu vou ser prejudicado, mas por causa de Cristo, esse é o novo estilo de vida que eu desejo para a minha história. Percebe isso? Então não tem, pastor, mas a doutrina reformada deixa a pessoa crente 3 S's, né? Salvo, sentado e satisfeito. Não, esse talvez não experimentou conversão genuína. E ainda tem um risco maior. Talvez nem seja um eleito do Senhor. E quem vai decidir isso é o Senhor. O que nós temos que fazer é confirmar, dia após dia, por meio da nossa vida, que o Senhor nos trouxe de fato rendidos a Ele. Olha que bonito isso. E o ponto que o Marquinhos destacou, se isso aqui entender, já passou de bom da nossa aula. Toda a ênfase da vocação eficaz é para você colocar a glória da sua salvação a quem? A Cristo, a Deus. É graça de Deus e não por seu mérito. Tem muitas pessoas que dizem, não, minha família é presbiteriana de 5 gerações. Nossa, que bênção. De fato é um orgulho, mas pode significar nada, se de fato não houve essa ação poderosa, eficaz do Senhor chamando esse crente. Ele pode ter uma boa teologia e mesmo assim se perder. Quer ver um exemplo desse? Vou pular aqui a parte das crianças, deixa eu ver aqui, ó. Não, aqui a 2 tem que falar, né? Essa vocação eficaz é somente da livre, especial graça de Deus. Não de qualquer coisa prevista no homem, que o tenha levado a considerado ou movido a isso. O homem é totalmente passivo nesse processo. Até que sendo vivificado e renovado pelo Espírito Santo, é tornado capaz de responder a esse chamado e de abraçar a graça que nele é oferecida. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 3. Tito está lá no finalzinho. Quem pode me ajudar aí já lendo aí, por favor? Tito 3, o 4 e o 5. Você tem que grifar esse versículo na sua Bíblia. Você não pode perder. É só o 5, Machado. 4 e 5. Mas quando se manifestou, perceba a ação soberana de Deus. O homem é passivo na mudança de coração, irmãos. O homem é passivo. Deus decidiu te amar. Nós respondemos depois. Mas de quem partiu a iniciativa? De Deus. Porque você estava em qual condição? Morto espiritualmente. Certo? Vocês estão tão calados, então pode fazer pós-doc já, Felipe. Está todo mundo já? Olha lá. E o seu amor por todos, Ele nos salvou,
não por obra de justiças praticadas por nós. Aqui a resposta que eu mencionei agora há pouco, não sei se eu fugi. Ensinos que diz assim, ó, você pode perder a salvação. Ó, cuidado, traz o que sobre nós? Medo, temor. Mas não um temor santo. Os crentes de verdade, vamos falar a real, os crentes de verdade, eles ficam morrendo de medo, mas eles amam a Jesus. Quantos anos eu vivi assim? Eu falei, nossa, eu posso perder a salvação amanhã, mas eu amo a Jesus. Até que você entende o que a palavra de Deus está dizendo. Percebe aqui, ó. Não por obras praticadas por nós, mas segundo o quê? A sua misericórdia. Nós não perdemos a salvação, porque a nossa salvação está com quem? Com Cristo. Mas o verdadeiro crente, ele vive uma vida de quê? De fé, arrependimento, santidade, porque agora esse é o novo estilo de vida dela e dele. Tem alegria em se relacionar com o seu Salvador. Percebem isso? Tem havido um movimento, irmãos, tão grande da fé reformada no Brasil. Nós estamos no caminho certo, viu? Uma igreja mais conservadora. A igreja presbiteriana central lá de Uberaba, eles não botam mais o nome central, mas é central, todo mundo conhece assim. Está batendo 1000 membros. Porque aqui em Uberlândia tem umas wordshipeiras aí que ficam em umas regiões até não tão longe daqui, né? Apesar que um dia vocês foram lá assistir um evento lá, né? Até eu patrocinei com apoio que veio agraciado, né? Até o Machado estava lá também. Então, sabe, essas IPB wordshipeiras, fica calado, pastor Fábio. Eu não. Não mesmo não. Eles querem construir prédios enormes. Não tem problema não. Eu já falei para você, no dia que a gente tiver 500 membros, Paulo, você pode me cobrar. Pastor, quando vamos plantar a igreja aqui vamos plantar onde? Não sei. Eu acho que está bom demais para pastorear uma igreja de 500 pessoas. Mas tudo bem. Mas já que eles querem falar de números, a wordshipeiras não está bombando desse jeito. Aí você vai lá na liturgia do pastor Edgar lá em Uberaba. Irmãos, ao som do órgão, os irmãos fiquem de pé para adoração. Batendo 1000 membros. Não sabe se faz, já tem 3 cultos. O meu sogro, que já foi presbítero, está dizendo assim, não para de chegar gente da CCB e da Assembleia de Deus. Aí o pastor diz, o batismo não tem problema, vocês estão recebidos sem nenhum problema, mas vão para a sala, o que é ser presbiteriano. E aí passam pela sala, até pastores, que dizem, não, entre ser pastor e estar estudando a palavra de Deus de maneira correta, biblicamente, eu desejo ser membro da igreja. Se Deus quiser me usar, Ele usa, mas sem título, não precisa de título não. Eu quero caminhar com a palavra de Deus exposta. É uma turma cansada dos líderes personalistas. Gente, nós temos que pregar aqui em Uberlândia, hein? Que está cheio de gente procurando uma igreja séria do nosso lado. E você diz para ele, nós gastamos tempo estudando a palavra de Deus para ver o que o texto diz. Amados irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, há 25 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quando eu conheci o presbiterianismo, eu sempre dizia, nossa, eu estou indo na contramão, mas pela graça de Deus eu estou entendendo que está certo. Hoje ser reformado é moda, Débora? Moda. Tem até uns teólogos de 22 anos de idade que acham que são doutores, né? Que agora o Nicodemos está errado, o pensamento assim. Moda. Nós não queremos moda, mas uma coisa é certa, tem havido um despertamento verdadeiro pela palavra de Deus no nosso país. É um movimento meio que mundial, né? Na América tem acontecido também. Mas é o cansaço desse contexto personalista. Para nós encerrarmos, meus irmãos, eu vou dar um pulo aqui. As crianças eleitas, morrendo na infância, são regeneradas e salvas por Cristo.
por meio do Espírito que opera quando, onde e como lhe agrada. Do mesmo modo, todos os eleitos, incapazes de ser externamente chamados pela palavra, são salvos pelo mesmo Cristo, por meio do mesmo Espírito. Abra rapidamente para me ajudar, Gênesis 17, 7. Aqui há uma pequena divergência entre os reformados. Pequena é meu modo de expressar, né? Quem encontrou já pode me ajudar lendo, por favor. Perceba que na palavra de Deus, nunca a salvação, quando o Senhor se revelou a alguém, é para a pessoa apenas. É para ele e para a sua descendência. Louvado seja Deus por isso. A esperança num mundo caído como esse, termos filhos, porque eles serão criados na confiança da fidelidade de Deus sobre o seu povo. Se não fosse isso, a gente tirava os cabelos da cabeça, gente. As escolas todas enviesadas. Ah, tem a tutela, tal título lá, diz que é confessional. Nada. Está uma crise hoje. Mas o que nós confiamos é que os nossos filhos estão em aliança com o nosso Deus. Nós e os nossos filhos. John Piper diz que toda criança, quando morre, ela tem a salvação. É discutível essa questão. Eu gosto da expressão crianças eleitas. E a criança, ela é eleita, eu creio assim também, como John Piper. Sempre achei muito forte, mas sobretudo descanso no Senhor. Eu digo, o Senhor é o reto juiz. Se Ele salvou um pecador como eu, por que não pode salvar uma criancinha? Então eu descanso assim, né? Alguns reformados, mas só eu descanso, as crianças estão no Senhor. O Senhor Jesus disse assim, vinde, deixe as crianças, porque delas é o reino dos céus. E os discípulos todos lá bravão, não, para com isso, menino. E ele pediu para chegar até a ele. Então, essa é uma relação muito bonita que o nosso Senhor Jesus colocou a criança e deu um exemplo que delas pertence o reino dos céus. Então, nós entendemos assim, certo? Vamos caminhar aqui. Outro detalhe aqui. Pessoas excepcionais. Aqui está na frase aqui, ó. Todos os eleitos incapazes de ser externamente chamados pela palavra são salvos pelo mesmo Cristo, por meio do mesmo Espírito. Os incapazes. Tem muitos que não conseguem discernir, porque o meio ordinário é o estudo da palavra. Você ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Os excepcionais, o Senhor trabalha no coração deles, conforme assim o Senhor quer e deseja, né? Mas são modos excepcionais. Quem já teve um contato com uma criança excepcional, criada na presença de Deus? Dá para ver alegria no culto. Não consegue discernir muito, mas consegue compreender que está na presença de Deus. Eu já vi isso e é lindo. Né? É algo assim que corrobora para que de fato entendamos, o Senhor salva de maneira excepcional os excepcionais. O que eu quero dizer excepcional é que ele não entende a palavra de maneira que tem a compreensão, a frase, a cognição, mas é uma ação do Espírito de Deus sobre eles. E para terminarmos, cadê aqui muito bem. Isso mesmo. Mateus 22, 14, para a gente poder terminar então. Encontrou? Pode me ajudar, por favor. Muito bem, eu não li aqui o 4, né? Outros não eleitos. Aqui tem um texto importante que eu estou pulando, hein? Não posso perdê-lo, nem que eu volte domingo que vem. Embora sejam chamados pela palavra, não vêm eficazmente a Cristo,
e por isso não podem ser salvos, muito menos os que não recebem o chamado externo do Evangelho. Apesar de serem chamados, quantos são chamados, irmãos? Esse é o chamado o quê? Geral, exatamente. É para todos. Mas esse chamado geral não vai ser no coração do crente desperdiçado. O Senhor vai trabalhar no coração dele. Mas no descrente é um chamado que entra aqui, passa por ali, e ele sabe do que está sendo falado. Mas o coração dele não deseja, porque o Senhor não operou, não trabalhou na vida dele. Aqui, não podia passar. Nós lemos Tito, não foi isso? Cadê então? Opa. Vamos ficar em pé, não vamos terminar hoje já? Depois, domingo que vem, eu trago um versículo que eu quero ler com os irmãos. Acabei passando batido nele aqui. É o quarto. Como é que o seu coração fica diante do Senhor, sabendo que, entre outros, entre tantos, pessoas melhores do que nós, poderiam ter sido alcançados pela essa graça, por esse chamado amoroso do Senhor, e Ele resolveu chamar você e a sua família. Que privilégio, né? Que alegria saber disso. Feche os seus olhos. Marquinhos, você ora, meu irmão, para nós? Oremos então. Senhor Deus, bendito Pai, obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque assim como nós temos aprendido de Ti, o Senhor é eternamente santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é gracioso. E antes de que houvesse qualquer coisa, o Senhor já havia nos planejado. O Senhor já havia, Senhor Deus, pensado a respeito de nós, e o Senhor, mesmo sabendo que nós nos rebelaríamos contra Ti, o Senhor decidiu nos criar. E o Senhor efetuou a Tua obra de salvação para conosco, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque é pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado porque o Senhor revelou aos nossos corações que nós podemos olhar para dentro de nós e nós não encontraremos nada, Senhor, nada que eternamente, ó Pai, seja digno de nos aproximarmos de Ti, Senhor. Mas o Senhor, ó Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, o Senhor nos escolheu e o Senhor nos vocacionou. O Senhor, ó Pai, não considerou a respeito, ó Pai, os nossos méritos, ó Pai, podermos ou não, Senhor Deus, olharmos para Ti. O Senhor, a despeito de nós, o Senhor veio e nos resgatou. O Senhor nos tirou do túmulo que estávamos enterrados. O Senhor nos tirou das cadeias do pecado. E o Senhor, em Cristo Jesus, nos libertou e nos deu nova vida, Senhor. Obrigado, Pai, por esse amor maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque é o Senhor quem começou essa obra e nós descansamos em Ti, sabendo que o Senhor, garante a nossa salvação em Cristo Jesus. O Senhor nos fortalece a cada dia lutarmos, Senhor, na Tua presença. Senhor Deus, todos os dias nos levantamos e deparamos com o nosso velho homem, Senhor Deus, com as dificuldades, ó Pai, com a nossa carne, com o pecado, Senhor Deus, de muitas vezes não querermos nos achegarmos na Tua presença, ó Pai, e nos lembramos quem éramos sem Ti. Senhor Deus, muitas vezes temos preguiça, muitas vezes não priorizamos o Senhor, mas, Senhor Deus, nos lembre todo dia do Evangelho, da nossa salvação, Senhor Deus. Nos faça, ó Pai, permanecermos, ó Pai, lutando todos os dias na Tua presença, por conhecê-lo mais e mais, ó Pai, por glorificar o Teu nome. Que a certeza dessas coisas, ó Pai, não seja, ó Pai, para nos orgulharmos de nós mesmos, mas que verdadeiramente os nossos corações se quebrantem na Tua presença, ó Pai, reconhecendo que toda glória é do Senhor, que o Senhor é soberano sobre nós, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, honrar ao Senhor em tudo o que fizermos. Senhor Deus, abençoe a mim e aos meus irmãos neste domingo, que nós, ó Pai, vivamos para a Tua glória, Senhor Deus. Abençoe cada um na volta da Tua casa, Senhor Deus, e que possamos viver na Tua presença. É no santo nome de Cristo Jesus que eu oro, com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor Deus. Amém.
Deus abençoe, amado irmão, amado irmão. Bom domingo a todos. Vão na paz do Senhor Jesus. À noite, às 19 horas, estaremos aqui para adorarmos o nosso Deus.